Hoje convidei o sensei Ricardo Leite para um combate simbólico. Ele é graduado 7º Dan pela Fundação Aikikai do Japão e é um dos grandes expoentes brasileiros do Aikido de repercussão internacional. Este combate será travado através das palavras. O patriarca Muyat chamava essa modalidade de Sijin, ou seja, Guerra das Línguas. Este nosso combate terá 3 assaltos e começará já, neste nosso encontro na Vida Kung Fu. O Aikido fez parte de um processo de reestruturação de antigos estilos em adequação à realidade social do Japão moderno perante si mesmo e o mundo. O fundador do Aikido, Morihei Ueshiba, iniciou este processo por volta de 1920, preservando raízes clássicas da cultura japonesa. Em 1942, o nome Aikido se formaliza e, especialmente no pós-guerra, o fundador Ueshiba abre as portas da sua arte ao público como contribuição a esta reestruturação da sociedade japonesa e, por que não, da sociedade mundial. Com sede em Tóquio, na Aikikai Foundation, a família Ueshiba lidera em mais de 130 países o desenvolvimento dessa arte, sendo um dos seus grandes expoentes no Ocidente o Shihan Yoshimitsu Yamada, discípulo direto do fundador, que está sediado em Nova York desde 1964, com imensa contribuição na difusão da arte no Ocidente, incluindo a América Latina e nela o Brasil. Entre os discípulos mais graduados de Shihan Yamada encontra-se o sensei Ricardo Leite. Em sua jornada ininterrupta, sensei Ricardo Leite estudou diretamente com 2 líderes máximos do Aikido, mais de 20 discípulos do fundador, além de praticar com grandes mestres de 10 países, incluindo grandes centros do Aikido como New York Aikikai nos Estados Unidos e o Ibaraki Dojo de Yuama e Aikikai Foundation Hombu Dojo, ambos no Japão. Além disso, o sensei Ricardo Leite é membro sênior da Sansuikai International, instrutor desde 1981 e foi dirigente de 3 importantes federações no Brasil, onde fundou a Bushinkan Aikido em 1990. Então, vamos ao combate. Sensei Ricardo, quero agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade, saudá-lo e começando o combate com uma pergunta. O nome Bushinkan, de onde que vem a ideia de Bushinkan? Eu que agradeço, Sifu, o convite, é uma honra estar aqui, um trabalho que eu respeito profundamente e uma pessoa também. Então, é grande admiração e prazer estar aqui. É recíproco, viu? É um prazer. Bushinkan, Bu, é muito facilmente traduzido por arte marcial. Mas não é uma tradução, isso é uma interpretação. O ideograma trata de deter a alabarda, deter a arma. E ele pode ter, ao longo da história da pessoa ou da própria história social, várias interpretações, e eu dou 3 básicas. Deter a arma do outro, uma vez detida a arma do outro, deter a minha própria arma, uma vez detida a minha própria arma, deter a minha própria psicologia, minha própria ideia, sensação, ideia, sentimento de bélico, sentimento de luta, de forma a ter uma harmonia. Esse é o Bu. Essa é a interpretação que eu dou no Bu Shin. Shin é de espírito, coração, e Kan é escola, instituição. Bu Shin tem essa ideia, a ideia de o coração de levar a deter a arma nesses sentidos que eu disse. Eu reparei que o símbolo da Bushinkan, né, é uma das peças da espada japonesa, né, Tsuba. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho por que a Bushinkan tem como símbolo uma peça da espada. A espada é tido como o símbolo da alma do samurai, e isso é muito pouco entendido, especialmente na mídia de massa,
ela tem uma interpretação heróica e isso não corresponde ao simbolismo dela. Eu tive a oportunidade de estudar com o mestre Laerte Ortayano, que é autor do livro Nipponto e alguns outros, e ele é um especialista autorizado pela NBTHK, que é a entidade governamental do Japão, faleceu, a tratar das espadas como cultura. E com ele eu tive a oportunidade de aprender o simbolismo da espada por ele mesmo, sem misticismo, e entender por que lá tem, na própria peça, a riqueza da cultura, junto com a questão da vida e morte. E o protetor da Tsuba é um dos elementos que é uma peça de colecionismo, uma obra de arte em si mesmo. Além da própria lâmina, os implementos fazem parte da obra de arte da espada. Então eu adotei, a lâmina não ficaria bem, eu adotei o Tsuba, em homenagem ao Otayano Sensei, que me deu essa nova perspectiva sobre o que seria a alma do samurai. Muito interessante. Eu acho que isso também tem a ver com a perspectiva sistêmica que você vê o Aikido e com isso gerou aquilo que se chama hoje de perspectiva sistêmica do Bushinkan Aikido. Você poderia compartilhar conosco um pouco sobre do que se trata esse processo, ou diria, esse sistema de Aikido? Como o Shifu já disse, eu tive uma feliz experiência dentro do Aikido com mestres de altíssimo nível e me trouxe grande profundidade. Mas, no início no Brasil, nós éramos muito ilhados. O Aikido era muito ilhado. Então, eu acabei tendo também a felicidade de conhecer mestres de diversas artes de altíssimo nível internacional, incluindo o próprio Shifu, que me deram a honra de compartilhar conhecimentos, e no sentido que, com a profundidade do Aikido, com algum recuo cultural, de entender o Aikido visto por fora, porque a minha intenção na conversa e estudo com alguns outros mestres de diversas artes era entender o Aikido sob outra perspectiva. Aiki não é uma forma definida. Aiki, dizer um princípio também não é correto, mas fica claro na expressão. Então, quando você fala Aiki, a minha intenção é como faz aqui, ali. Como faz aqui esse mestre, como esse outro mestre faz Aiki. Então, com a riqueza interna e com o recuo cultural de perspectiva de Aiki por outras linguagens, eu desenvolvi o que a gente hoje chama de perspectiva sistema Bushinkan Aikido, sempre enriquecendo o conteúdo fundamental do Aikido. Que seria o Aiki? Exato. E desde a sua estrutura formal, inclusive. Vamos então esclarecer o que seria, na sua concepção, para um entendimento em palavras de Aiki. O que seria o Aiki, propriamente dito? Nós podemos interpretar várias dimensões daí. E a interpretação básica de onde vem o Aiki, a palavra, né, o termo, no Budô, ele trata de harmonizar a energia. No Judô Jigoro Kano, o Sensei usava quando puxar, empurra, quando empurrar, puxa. Ou seja, usa a força do outro, né? E no Aikido isso se dá na linha do corte, na linha da espada. A estrutura formal do Aikido é do corte. Então, na linha de aproveitar o corte, na linha de aproveitar a força do outro, você aproveita a força dele, isso é Aiki no nível técnico. O fundador usou a palavra Ai, que significava também, o som da palavra também amor, e ele levava para esse sentido. E o amor não é amor pessoal, é o amor universal. Ele tinha um caminho espiritual bastante firme que ele seguia, então essa questão do amor e a harmonia com o universo era o nível que ele queria trazer o Aiki, não só no nível de aproveitar a força do outro no combate. Estamos encerrando agora esse primeiro assalto do nosso combate, Sensei, e quero agradecer a sua presença e não perca os próximos assaltos do meu combate simbólico com o Sensei Ricardo Leite. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.